O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. Então todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com muito medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito importante nós compreendermos que todas as coisas existem em Cristo, por Cristo, para Cristo. Não teria sentido João Batista sem Jesus. O Antigo Testamento, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, desde o livro do Gênesis, nós vamos entender que o Antigo Testamento, ele está em função de Cristo. Ele está em função de revelar algo à humanidade, que é o Cristo, o Messias, aquele que vem, e vem para salvar, e vem para restaurar, e vem para transformar, e vem para ser luz das nações, assim como o profeta Isaías, na primeira leitura, hoje vai nos dizer. Claro, quando o profeta vai falar em primeira pessoa, como nós escutamos: o Senhor chamou-me antes do meu nascimento, desde o ventre da minha mãe ele tinha a minha vida em mente, o meu nome, fez de mim uma palavra, uma espada afiada, fez da minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. Quando nós vamos ouvindo isso, nós vamos identificando a missão do profeta com essa palavra. Nós vamos identificando a missão de um profeta que tem essa palavra como uma espada poderosa. A sua palavra vai penetrando os corações, quebrando as barreiras, vai agindo, porque ela tem uma unção, ela tem um poder. Ele recebeu um espírito profético, ele fala em nome de Deus. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. E vai continuar o profeta Isaías: e disseram-me, tu és o meu servo Israel, em quem eu serei glorificado. O profeta revela a glória de Deus. Semana passada nós refletimos muito aqui na missa do clube sobre a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus. Mas vamos imaginar João Batista, aquele que nós celebramos a sua natividade, o seu nascimento.
João Batista nasce de uma idosa estéril. Por isso que todo mundo no Evangelho, quando nós ouvimos, se maravilham. Porque Isabel já era de idade avançada. Ela já era uma senhora. Ela já não menstruava mais. Já tinha passado a época dela gerar. Ela tinha uma idade avançada. E milagrosamente ela concebe. João nasce de uma idosa estéril. Jesus nasce de uma jovem virgem. João representa o fim e o começo. E Jesus é a palavra profética para o início de um novo tempo. Um Deus que desce a condição do homem para salvar toda a humanidade. É espetacular. É espetacular. O profeta, o precursor que nasce de uma idosa, exatamente mostrando aquilo que é antigo. E é interessante perceber que o pai fica mudo. Exatamente para expressar a mudez profética que existia naquela época quando Jesus veio. Existia uma mudez, não existia profecia, não existiam profetas. A palavra do Senhor estava silenciada dentro da realidade da profecia. E quando Zacarias, no templo, sem fé, ele entrou no Santos dos Santos ali para oferecer o sacrifício, o incenso, e o anjo Gabriel aparece a ele, ele duvida daquele milagre que é anunciado, que a sua mulher idosa, estéril, ficaria grávida, e por ele duvidar, ele recebe uma punição. Então você vai ficar calado, mas existe um sentido. Existe o sentido de mostrar que existiu um período de silêncio até surgir o profeta, que prepararia aquele que é a palavra. João Batista atribui a si mesmo a palavra do profeta Isaías: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todas as vezes que eu celebro a festa de João Batista, eu celebro a minha vocação. Não sou profeta, e nem quero arrogar para mim a condição de profeta. Quem confirma um profeta é Deus, não é o homem. Então não vou atribuir para mim esse título. Porém, quando eu fui ser ordenado, antes da minha ordenação, ainda diácono, eu fui ser atendido pelo Monsenhor Jonas, e eu pedi para o Monsenhor orar por mim, e o Monsenhor tirou a palavra que ele determinou no Espírito, em nome de Deus, sobre a minha vida, e que seria o lema do meu sacerdócio. E é exatamente esse: preparai os caminhos do Senhor e endireitai as suas veredas. Esse é o meu lema sacerdotal, vinculado à vocação de João Batista, de preparar um povo bem disposto. E João vai dizer: eu sou a voz daquele que clama no deserto. João é o ponto de encontro entre os dois testamentos. Ele representa o Antigo e ele anuncia o Novo Testamento. Ele anuncia o Novo Testamento. E essa voz, e voltando àquilo que eu estava raciocinando, essa voz que se cala, ela se cala até o nascimento de João. Ela representa a profecia que até Jesus estava calada. Mas nasce aquele que é a voz, mas não é a palavra. A palavra é Jesus. Ele vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. João é a voz, e Cristo é desde o princípio a palavra. Se você tem a Bíblia, vai lá em João, no capítulo 1. Versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Quem é a palavra? Jesus. João é a voz, ele não é a palavra. João é a voz, ele não é a palavra. E continua: tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo que existe.
Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Versículo 6. Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. Ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Ela estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. João é esse, meu irmão. João Batista é esse, minha irmã, aquele que veio preparar. É a voz daquele que clama no deserto. E hoje, ao celebrarmos São João, o seu nascimento, nós somos chamados por Deus a entender algo que também e também faz parte, é inerente à vida de um cristão. Todos nós, ao sermos batizados, somos participantes da profecia. Nós somos, pelo batismo, sacerdotes, profetas e reis. Diga comigo, eu também sou chamado a ser profeta. Eu, em Cristo, no Cristo, sou chamado a ser profeta. Eu preciso viver a profecia. Eu preciso ser uma profecia nesse mundo. Eu tenho essa missão, ser profeta nesse mundo. Se João preparou a primeira vinda, eu sou chamado como profeta em Cristo, pelo batismo, a preparar-me e a preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Diga para quem está do seu lado: você, meu irmão, não pense que você é alguém que não tem nenhum propósito na vida, ou que a sua vida não tenha nenhum propósito diante de Deus. Segura na mão desse irmão e diga: Deus tem um propósito para a sua vida. Balança a mão dele. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não é fruto do acaso. Você não percebeu ainda não? Na sua história, naquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje, balança a mão desse irmão. Existe um propósito de Deus para a sua vida. E desde o batismo, Deus já revelou um propósito neste mundo, em Cristo, por Cristo no batismo. Você é chamado a ser sacerdote, a reinar com Cristo, mas também você é chamado a ser um profeta. Balança a mão de Deus, um profeta de Deus, uma profetisa de Deus. Balança a mão desse irmão, você não é pouca coisa não. Aplauda esse que está do seu lado, que tem um propósito muito definido na vida dele. E nós não podemos frustrar esse propósito. No versículo 13 de Lucas 1, vai dizer o anjo a Zacarias: Isabel, tua esposa, vai te dar um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ficarás alegre e feliz, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre da mãe ficará cheio do Espírito Santo. Ele fará voltar muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Caminhará à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, e para preparar um povo bem disposto para o Senhor. Nós temos essa vocação profética. Bata no peito e diga: eu tenho essa vocação profética. Eu tenho esse chamado sobre a minha vida. Meus irmãos, e ao olhar para João Batista, nós vemos algumas coisas importantes. O profeta, ele é servo. E ele é servo de quem? De Deus, não é verdade? O profeta é um servo de Deus. E como ele serve? O profeta serve a Deus na sua mudez. O profeta precisa ser mudo.
Nossa, mas vai ficar mudo igual o Zacarias, ficou desde lá do templo, com a boca fechada, sempre falou nada, costurada a boca agora. Não, o profeta é aquele que não fala por si, ele fala o que Deus manda ele falar. Esse é o profeta. O profeta é mudo para a sua voz. Às vezes algumas pessoas, quando acontece alguma coisa no Brasil, ficam esperando o Padre Roger falar na missa do clube, né? Ah, porque ele vai falar, daqui a pouco vai falar. Só que, se a gente é movido pelo Espírito, a gente só fala quando Deus manda, não quando eu quero. Na hora que eu pego o jornal, meu irmão, você não sabe como que a minha humanidade é tentada a falar tudo. Eu pego o jornal, começo a ler o jornal, todo dia eu falo, ah, meu Deus, parece que só acontece coisa na quarta-feira. Só que eu, como homem de Deus e com o desejo que eu tenho de honrar, pelo menos de ser para Deus, na minha vocação batismal, um profeta, eu não posso falar na hora que eu quero, eu só posso falar quando Deus diz, é a hora. Uma vez eu tive que falar uma situação aqui e eu tive que citar nomes de algumas pessoas. Depois eu fui exortado, mas quando me exortaram, eu peguei a palavra e eu falei assim, sabe por que eu falei? Primeiro eu fui na capela do Santíssimo orar e eu perguntei para Deus, eu devo falar? Perguntei de novo, eu devo falar? Fala. Eu devo falar? Fala. Eu falei, eu não estou duvidando do Senhor não, então me dá uma palavra. E a palavra foi claríssima. E quando eu fui exortado, porque citar nomes é problema, mas era necessário citar nomes. Quando eu fui exortado e que eu apresentei a palavra, a pessoa falou, era para você ter falado. Porque Deus confirmou. O profeta precisa ser mudo. E na hora que Deus falar e ele dizer, fala, o profeta tem que ser alto-falante. Ele tem que falar e fazer com que a voz de Deus ela encontre os corações, porque quando a palavra é humana, não é a hora de falar, ela não surte o efeito, mas quando ela é palavra de Deus, ela sacode, ela penetra o coração, ela questiona, ela provoca conversão, ela provoca transformação. O profeta de Deus, ele é cheio do Espírito Santo. Você percebeu nesse texto de Lucas que eu acabei de ler, o que o anjo fala? Desde o ventre da mãe, o menino ficará cheio do Espírito Santo. O profeta de Deus, se você quer viver uma vida profética, talvez, meu amado, talvez, minha amada, você não vai ter essa oportunidade de um microfone, de uma televisão, de um rádio, mas a sua vida vai questionar esse mundo, o seu comportamento, o seu pensamento, a sua atividade nas redes sociais. Você vai questionar profeticamente esse mundo, dizer, eu não estou de acordo, a minha vida é diferente, a minha vida ela é marcada pela profecia, mas nós só vamos conseguir ser os profetas que Deus quer que nós sejamos, se nós formos cheios do Espírito Santo. Veja só, o anjo anunciou a Maria, ou melhor, a Zacarias, que o menino seria cheio do Espírito Santo. Veja só, Lucas 1, 39. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Isabel e a saudou. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre. O sinal do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo na Bíblia é alegria. A criança pulou de alegria no ventre, no seu ventre. E vai dizer a palavra, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Tanto Isabel como João Batista foram batizados com o Espírito Santo com a visita de Nossa Senhora. Aqueles que não concordam com Maria, que não amam Maria, que não admiram Maria, foi só ela entrar e dizer Shalom,
Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Maria levou Jesus para Isabel. Maria levou o priminho Jesus para João Batista. E Maria continua levando Jesus para dentro da sua casa. Não se afaste da Virgem Maria. Os profetas do século 21 precisam ser marianos, amarem a mãe de Jesus, levarem a mãe de Jesus para dentro da sua casa e saber que ela é portadora desse filho. Ela disse Shalom. Eu nunca falei a paz e ficou todo mundo cheio do Espírito Santo. Nunca cheguei nesse ponto. Maria falou Shalom. Isabel ficou cheia. Eu acho que Isabel começou a falar em línguas. Não está aqui não, mas eu acho. Começou a falar em línguas. O menino ficou pulando, recebeu o Espírito Santo, ficou pulando, não sei, na barriga dela. Quase que ela pariu ali. Tinha que esperar os 9 meses, né? Mas o menino ficou agitado, doido para começar a cumprir a missão dele. Porque Maria levou Jesus para Isabel e para João Batista. E junto com Jesus, Maria levou o seu esposo, aquele que a fecundou. Quem fecundou Maria? O Espírito Santo. E naquela hora, aqueles dois ficaram cheios do Espírito Santo. O profeta é cheio do Espírito Santo. O profeta precisa ser mariano, não ter medo de saber que Maria traz sempre Jesus para nós. Ela não quer que nós paremos nela. Nunca. Ela vem sempre trazer Jesus para nós. Terceira coisa, o profeta precisa ser grande diante do Senhor e não diante dos homens. O anjo falou, o Gabriel falou a Zacarias: o menino será grande diante do Senhor. O profeta precisa ser grande diante de Deus e não diante dos homens. Você precisa ser grande diante de Deus. E como ser grande diante de Deus? Nós somos grandes diante de Deus no secreto, na oração no secreto, na intimidade com Deus, na nossa conversão, na nossa busca de santidade. Nós temos que atrair os olhos de Deus para nós e Ele dizer: sim, esse meu filho, essa minha filha são grandes diante de mim. Jesus vai dizer de João: não existiu alguém que fosse maior do que ele nessa terra, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus confirma que ele foi o grande profeta. Mas você percebeu no final do evangelho, não sei se você percebeu no final do evangelho de hoje, quando vai dizer: de fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia em lugares desertos, no secreto, na intimidade com Deus, até o dia em que se apresentou publicamente e começou a preparar o caminho para o seu primo, para Jesus. Mas o profeta de Deus é aquele que é grande diante do Senhor. Eu desafio você, católico, eu desafio você, cristão, a querer ser grande diante do Senhor. Não se importa com os homens, não se importe com os homens, com as mulheres, não queira aparecer. O profeta que gosta de aparecer, ele acaba se tornando um falso profeta, porque ele se trai. Ao querer aparecer, aparecerão tantas oportunidades para desviar o profeta do caminho profético, que ele vai se tornar um falso profeta. Ele vai se vender, ele vai se deixar seduzir. Mas o profeta de Deus, ele vive no escondido, ele se relaciona, ele tem sim um relacionamento, mas ele está ali no secreto, e ele quer agradar a Deus, ele quer honrar a Deus, ele não quer agradar aos homens, ele não quer aparecer aos homens. E deixa eu dizer, nesse tempo em que nós vivemos, o culto à personalidade, a mídia faz isso muito bem. E eu estou agora falando numa mídia grande, a 5ª maior TV aberta no Brasil. E como homem de Deus,
que eu devo ser e buscar cada dia mais a ser, eu tenho que tomar um cuidado danado com o culto da personalidade. Ih, chegou o Padre Roger. Tchac, tchac, tchac. Foto, celular. O culto da personalidade. E aí você vai se sentindo, vai inchando, vai achando que você é alguma coisa e vai perdendo a graça. O profeta tem que viver no escondimento. Isso precisa ficar bem claro. O profeta não anuncia a si mesmo, mas ele anuncia Jesus Cristo ao mundo. O profeta não busca aplausos para si. Ele pode se contaminar se ele for buscar isso. Contaminar os cristãos que acabam querendo também ser o centro das atenções. E isso destrói o anúncio profético. O chamamento profético é o que João Batista ensinou. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Convém que Cristo cresça e que diminua. O profeta não pode estar preocupado com o crescimento do nome, o crescimento do ministério. Quantos cartazes, outdoors pelo Brasil tem a minha imagem quando eu vou pregar? Uma multidão vai atrás de mim ou de Jesus? O profeta precisa ser este homem que vive totalmente consciente que Cristo cresça e que eu diminua. Se não for assim, não vale a pena. Se for para os louvores humanos e pessoais, não vale a pena, porque a profecia pode se tornar uma condenação. Porque o profeta deixa de anunciar a si mesmo, ou melhor, deixa de anunciar Jesus Cristo para anunciar a si mesmo. Quantos livros a profecia do avivamento eu vendi? Quantos CDs? Um coração curado eu vendi. Quero nem saber. Eu quero saber quantas almas foram salvas pelo meu ministério, pelo meu testemunho, pelas missas que eu celebrei. E isso eu só vou saber lá no céu, porque Jesus não deixa a gente saber, para a gente não ficar orgulhoso. O profeta tem que ser humilde, simples e entender que ele sempre vai ficar em segundo plano. Já preciso terminar. Mas, aqui na Canção Nova é muito bom. Eu gosto de ser Canção Nova. Existem umas coisas muito... Eu sou Canção Nova, vou morrer Canção Nova, mas existem umas coisas muito boas aqui, sabe? Às vezes eu vou ali no centro de evangelização e faço uma pregação daquela. Você termina todo mundo, cara, glória a Deus, aplauso, tchac, foto. Você chega lá em casa, eu moro com mais 39 rapazes. E aí, ninguém fala assim, foi muito legal a sua pregação. Eu continuo sendo o irmão. Que saudável. Que saudável. Que coisa boa viver em comunidade. Os seminaristas às vezes estão na missa, o negócio foi impactante. Às vezes você fala, foi legal, padre. Mas não fica jogando confete. Para quê? O balãozão, ó. E padre em balão não dá muito certo. O profeta não pode querer os primeiros lugares. O profeta não pode abrir mão da verdade, mesmo que lhe custe a própria vida. Por que João Batista morreu? Teve a cabeça cortada, porque ele pregou contra o adultério de Herodes com Herodíades. Herodíades era esposa do irmão de Herodes. E Herodes estava no adultério, colocando o irmão dele numa situação difícil. E João Batista pregou contra o adultério de Herodes. E ele podia ter falado assim, ele é o rei, eu vou dar uma maneirada, ele é o cara.
Não, o profeta tem compromisso com a verdade, mesmo que custe o seu sangue. E nós estamos em tempos que nós precisamos ter comportamento profético, mesmo que nós sejamos debochados, nós sejamos escarnecidos, mesmo que nós sejamos xingados, cuspidos, atacados, mas nós não podemos abrir mão da verdade. A adulteração continua, não só o adultério, no sentido da questão de relacionamento, mas o adultério. A ideologia de gênero é um adultério. A ideologia de gênero claramente é um adultério daquilo que é a pessoa humana, daquilo que é a criação de Deus. E nós, como povo cristão, não podemos concordar. É um adultério da natureza dizer que um homem, quando ele nasce menino, ele que vai decidir na sociedade se ele é menino, se ele é menina, ou se ele é um andrógeno. Não é nada, ele não sabe o que é. Se ele achar que é um cachorro, ele vai viver como um cachorro. Espera aí, minha gente. Deus criou homem e mulher. Nós não podemos nos calar diante dos adultérios do século 21. Deus está convocando profetas, homens e mulheres, que não tenham medo de ficar do lado da verdade. Profetas do século 21, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres com a mesma envergadura de João Batista, que anunciem com destemor a verdade com a própria vida, e que denunciem as estruturas de pecado, que não tenham medo daqueles que fazem barulho na sociedade, que são minoria. A minoria somos nós, aqueles que acreditamos em Jesus Cristo, aqueles que amamos a palavra de Deus, aqueles que adoramos o único Senhor e Salvador. Nós somos a maioria, só que uma minoria barulhenta. Hoje eu fiquei impactado com a palavra de um deputado estadual no Rio Grande do Sul. Um jovem, um menino. Eu falei, cabra macho, arrasou. Arrasou na palavra dele. Que menino ousado. Queria encontrar ele, dar um abraço, falar com ele. Deus abençoe a sua vida, meu filho. Deus abençoe a sua vida. Tinha uma minoria barulhenta lá. E ele foi lá e falou, defendeu a família, defendeu a vida, defendeu o direito dos pais educarem o seu filho, defendeu ali veementemente que o Estado não tem direito de querer enfiar na cabeça das nossas crianças aquilo que é adultério da natureza humana, respeitando a individualidade de cada pessoa. Eu estou dizendo de ideologia, eu não estou dizendo de comportamento, da realidade da sexualidade da pessoa, mas querer enfiar na cabeça das nossas crianças uma ideologia, isso é adultério daquilo que é a natureza. E hoje, como João Batistas do século 21, cheios do Espírito Santo, servindo a Cristo, grandes diante de Deus, glorificando a Deus com a nossa própria vida, não querendo os primeiros lugares, não abrindo mão da verdade, você e eu somos chamados a ser esses profetas do século 21. Dá uma cutucada aí, diga, ô João Batista, ô Joana Batista, é nós. Deus está chamando os seus profetas. Dá uma olhada para ele e diga, Deus está chamando os seus profetas. Olha para ele e diga, Deus está chamando os seus profetas. Existe uma convocação, diga para ele, existe uma convocação nessa noite de São João Batista. A convocação, Deus está chamando os seus profetas. Segura na mão dessa bênção que está aí do seu lado. Segura. Balança a mão dele, diga, Deus está chamando seus profetas. E eu estou segurando na mão de um, aleluia. Você, meu irmão, é chamado a ser profeta de Deus. Diga, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, essa graça, esse dom profético, nesse tempo tão exigente. No século 21, eu estou suplicando, Pai, que em nome de Jesus, esse meu irmão
Faça essa experiência de aceitar esse chamado, esse grande desafio de ser servo do Senhor, de ser cheio do Espírito Santo, de ser grande diante do Senhor, e de glorificar o Senhor com a própria vida, de nunca querer os primeiros lugares, e de não abrir mão da verdade, mesmo que ela doa na vida das pessoas. A verdade não pode ser negociada, Pai. E eu hoje, em nome de Jesus, eu estou pedindo, nesses tempos finais, onde nós estamos preparando um povo bem disposto para a segunda vinda do Senhor, a começar em mim e a começar nesse meu irmão, eu te peço nessa noite, Pai, uma unção profética, como aquela tão poderosa que caiu sobre o profeta João Batista, escolhido desde o ventre materno, para preparar um povo bem disposto para a sua segunda vinda. Senhor, esse irmão que eu seguro na mão também foi escolhido desde o ventre materno. Eu também fui escolhido. E hoje nós dizemos o sim. Abençoa, Pai, no seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, a vida profética desse meu irmão, para que com a própria vida ele seja um grande grito no meio dessa sociedade que tem se emudecido com medo de uma minoria barulhenta. É a hora da santidade, é o tempo da salvação. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus, esse meu irmão seja confirmado nessa noite como profeta do Altíssimo. Balança a mão dele e como Zacarias, você vai profetizar sobre a vida dele. E tu, menina, ou menino, balança aí. E tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Aleluia. Aplauda esse irmão e aplauda você mesmo. E tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque essa é a vontade do Senhor. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!